Antigas pedreiras estão espalhadas pelo mundo. Uma das maiores é o Barai Ocidental, no Camboja, onde hoje há um reservatório, mas geralmente são pedreiras ou antigas pedreiras romanas. Para que a história oficial reconheça locais de extração antigos e, além disso, gigantescos, em áreas onde não viviam culturas densamente povoadas com muitas cidades, isso não acontece. Em um grupo de história alternativa, publicaram a coordenada do local. Fica um pouco ao norte do rio Yenisei, em Tuva. Pode parecer que não há nada especial. Uma cadeia de montanhas faz uma curva de 90 graus. Uma obra da natureza, nada de incomum. Mas a noroeste pode-se ver outra área de formato retangular. Parece que as montanhas foram cortadas por alguma coisa, como se tivessem sido escavadas, como se em algum momento tivessem despertado o interesse de alguém. Vamos olhar esse lugar no mapa. O tamanho da escavação é de 14 por 12 quilômetros e o tamanho do apêndice retangular é de 3 por 2,8 quilômetros. Pelo geofísico Nikolai Andreev, que possui uma tecnologia própria de sensoriamento remoto por imagens de satélite, foi encontrado e depois confirmado mais de um corpo de minério ou fonte de água desse tipo. Acontece que ele já conhece esse lugar e o descreveu assim: linhas azuis contornam os focos de intrusão de fluidos profundos que formaram aqui vários depósitos minerais. As linhas de cor violeta indicam os depósitos de hidrocarbonetos. Os contornos dos corpos de minério são indicados por linhas de cor laranja. As linhas douradas mostram os contornos das aluviões e dos veios primários de ouro. Aqui, apenas um depósito é mostrado em detalhes. Todos os outros focos possuem o mesmo conjunto de elementos. Aqui dentro da área desmatada, incluindo o apêndice no canto noroeste, há um grupo de 5 grandes depósitos de minério sulfetado. O desmatamento dessa área ocorreu no final do século XV. Mas algum cataclismo global que ocorreu nessa época impediu a conclusão desse projeto grandioso para nós, que para aquela civilização antiga, extinta naquela época, era algo rotineiro. Se não nos aprofundarmos na análise da quantidade de rocha processada e aceitarmos essa informação, então quem poderia ter feito essas escavações gigantescas? Quem morava aqui? Bem, provavelmente os habitantes da Tartária, diria quem está familiarizado com temas de história alternativa. Mas mesmo na história moderna há muitos povos, os citas, seus descendentes, as culturas Andronovo, Afanasieva, Tashtibe e outras. Restaram artefatos deles que podem ser vistos em museus do sul da Sibéria. O Vale dos Reis em Tuva possui centenas de túmulos escavados, saqueados e intactos. Em alguns locais as escavações ainda continuam, com destaque para os séculos XIX e XX. Somente no Arjan II foram encontrados 20 quilos de joias de ouro, 9.300 moedas de ouro e uma enorme quantidade de contas de ouro. Uma parte das joias está no Museu de Tuva, na cidade de Kyzyl, e a outra está no Hermitage. Então, a pergunta é: como os nômades, segundo os historiadores, poderiam realizar um processamento tão global de minério e uma extração de ouro em tal escala? Olhem para o nível de habilidade deles e para as joias que faziam. Está no nível das modernas. E sempre nos dizem que as culturas e civilizações antigas eram tecnologicamente atrasadas. Talvez parte das tecnologias fosse artesanal, como em nossas aldeias, mas não podemos chamá-los de atrasados. Não é de se surpreender que os citas conhecessem um dispositivo tão elementar como a bomba d'água. E então as montanhas podiam ser erodidas com a ajuda de um dispositivo que chamamos de hidromonitor. O rio Yenisei está próximo, basta bombear a água até as montanhas. Como as montanhas ainda eram jovens, muitas rochas não estavam compactadas ou fossilizadas, possibilitando grande erosão. Aliás, os antigos romanos conheciam essa tecnologia, mas os historiadores dizem que eles usavam a água de um lago entre as colinas. E essa mina de ouro romana, chamada Las Médulas, fica na Espanha. Em termos de escala, isso também se assemelha bastante ao trabalho dos hidromonitores. É óbvio que os citas estavam longe de serem apenas nômades ou não eram apenas nômades. Aparentemente, eles eram habitantes de uma das províncias, a chamada Tartária. E a julgar pela quantidade de artefatos de bronze encontrados, especialmente machados, eles eram metalúrgicos habilidosos e não apenas joalheiros. Recebi um link sobre uma descoberta interessante feita por uma pessoa observadora e que sabe fazer as perguntas certas.
Por décadas, os moradores locais observam o artefato misterioso, mas ninguém faz a pergunta: o que é isso? Informação do autor da descoberta. Ontem fui passear com o cachorro em lugares novos, mais precisamente o território de uma mina abandonada após o colapso da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e perto do prédio da mina há esses montes de pedras espalhados por toda parte. O diâmetro tem mais de 2 metros e o material parece arenito, não concreto. Algumas pedras têm um topo de diâmetro menor, coberto por saliências de vários tipos, como engrenagens. Outros eixos têm entalhes similares aos de bobinas, com dentes ondulados e desenhos estranhos. As pedras foram feitas antes e durante o período soviético. Origem natural, descarto. Quantos anos elas podem ter? Como foram feitas? Quem as fez? Para que finalidade foram produzidas? Que ferramenta, em teoria, seria capaz de fazer esse tipo de trabalho em pedra? Como elas chegaram a este campo e com que foram transportadas? O primeiro pensamento é que os discos de pedra são blocos paramós de um moinho de água local, que já não existe há muito tempo, empilhados em uma pilha. Algo impediu que virassem produtos acabados. Ou talvez seja uma roda de pedra de carroça usada para debulhar colheitas em círculo, como esta. Faz sentido, mas a estratificação denuncia essas pedras. O monólito se desfez rápido pelas veias mais macias. Isso poderia ter ocorrido após pouco tempo de uso. Ele se desmancharia em discos. Outra suposição. Aqui, no início do século XX, com certeza havia 2 moinhos a vapor de moagem grossa e outras indústrias, incluindo a produção de cal virgem, que precisava ser triturada antes da queima. As informações históricas deste local também confirmam isso, destacando a infraestrutura da extração de carvão no início do século XX. Mina, presidente da Sociedade Franco-Russa. Mas se olharmos detalhadamente para essas pedras em forma de disco, veremos o que é esse chapéu decorativo com algum ornamento ao lado dos discos de pedra. E por que dentro um segmento entre essas camadas não está quebrado e tem formas cilíndricas regulares, mas de diâmetro menor? Neles há marcas claras e sequenciais, como em engrenagens feitas propositalmente. Mas para que servem? Talvez fossem realmente engrenagens para dar mais força de atrito às correias de transmissão no moinho, para que elas não deslizassem. E as pedras de grande diâmetro serviam para aumentar a velocidade angular de rotação de toda essa construção. O metal era caro, então donos engenhosos dos moinhos de cal provavelmente usavam essas pedras. A inércia delas suavizava as cargas nas máquinas a vapor ou hidráulicas quando pedras grandes ou duras de cal entravam no moinho. Barato e eficiente. Não era preciso ter reserva de potência 3 a 5 vezes maior no motor a vapor ou na força da corrente do rio. Como esse cilindro de pedra foi cortado, já que é feito de um único bloco, mas não de granito? Blocos de granito ainda precisavam ser transportados e trabalhados por muito tempo, provavelmente usados na parte funcional do moinho. Nos comentários, sugeriram que, se há minas de carvão aqui, perfuravam até as camadas com equipamentos, faziam túneis para a descida dos mineiros e extração do carvão. As minas também precisam de poços de ventilação em camadas com muito metano e outros gases explosivos. Usavam equipamentos semelhantes à perfuração moderna com diamante, utilizando coroas para formar testemunhos, mas em tamanho bem maior. Na Wikipédia, alguém escreveu que justamente testemunhos com 3 metros de diâmetro ficaram dos anos 60 do século XX. Esses são testemunhos feitos durante a construção do poço de ventilação. Buscando fotos de minas de carvão abandonadas no Donbass, vemos um exemplo. O poço recebeu anéis de concreto e foi coberto, provavelmente com impermeabilização de cimento. Existem desses até hoje. Aqui vai outra observação. Dá para ver que a pedra foi rebocada com algum composto vermelho, granito geopolimérico para maior resistência ao desgaste. Isso é para que as correias não se desgastem tão rápido, esses enormes volantes e polias primitivas. Mas isso é só uma versão. Então tiramos a conclusão. Ou isso é uma receita de pedra artificial que já era conhecida nos anos 60 do século XX, ou elas são mais antigas. A forma irregular dos grandes volantes mostra que serviam só para a inércia. O desbalanceamento em rotação lenta não causa vibração no eixo.
Em geral, a conclusão intermediária é a seguinte: eles perfuraram o poço. Isso foi no início do século XX, e o Kern foi usado para os mecanismos do moinho como um volante que aumenta a rotação através de uma transmissão por correia com enorme inércia, para os quais não é necessário um motor potente. E aqui, por exemplo, brocas modernas de grande diâmetro. Tecnicamente, poderiam ter sido fabricadas no início do século XX, um disco de metal resistente, brocas ao redor do perímetro e acionamento por máquina a vapor, além de elevação por guincho também movido por motor a vapor. No material, marcas de equipamentos de mineração nas paredes de uma antiga pedreira em alta montanha no Japão, foram exibidas marcas estranhas nas paredes de uma antiga pedreira na península de Bozo, Japão, idênticas às marcas artificiais das cavernas e grutas de Langyu, na China. As marcas se assemelham às deixadas por equipamentos modernos de mineração, como nas minas de extração de sal. Vamos dar uma olhada em mais 2 pedreiras no Japão, sobre as quais nem mesmo os moradores locais sabem, e pensar com que ferramenta ou equipamento poderiam ter sido feitas essas marcas na pedra. Ambas as pedreiras estão localizadas no sul da península de Izu. A primeira é a fortaleza subterrânea ou pedreira Maruyama. O que chama a atenção imediatamente são as escavações em vários níveis com marcas estranhas em forma de listras, dentro das quais se vêem sulcos em formato de espinha de peixe. Existem analogias. Marcas semelhantes podem ser vistas em minas subterrâneas modernas onde se extrai sal. Nelas, os sulcos e listras são deixados pelo equipamento de mineração, mas as mesmas marcas também podem ser vistas nos corredores estreitos da pedreira. Como o equipamento funcionava nessas condições? Será que era pequeno, compacto ou até mesmo manual? É visível que as listras nas paredes têm um certo raio. Na extração manual de pedra com ferramentas primitivas, não faz sentido deixar essas marcas repetitivas de largura definida, e nem seria possível. O moderno equipamento de mineração tritura as rochas em cascalho e pedras ao extrair sal. Se no passado isso também era feito nesta pedreira, então para que servia o cascalho, ainda mais sendo extraído desse jeito? Não havia um declive mais próximo da cidade, porque tinham que entrar bem aqui dentro da montanha. Parte da escavação está bloqueada por grandes pedras. Há informações de que a extração na pedreira ocorreu nos séculos XVIII e XIX e até mesmo até meados do século XX. Os restos empilhados parecem uma obstrução proposital para impedir a entrada de curiosos nas escavações. Pode-se supor que aqui não extraíam pedra, mas sim um material plástico, do qual formavam blocos para as paredes dos palácios. O material endurecia por causa do dióxido de carbono do ar, mas não rápido. Esse efeito está presente até mesmo nos concretos modernos à base de cimento Portland. Os antigos sabiam que a montanha era uma massa plástica expelida da Terra durante uma catástrofe tectônica. Sua superfície havia se fossilizado e formava uma crosta, mas por dentro ainda havia rochas plásticas. Talvez apenas um pouco solta, como argila parcialmente seca. Provavelmente extraíam essa rocha em forma de massa e pequenas pedras, depois a compactavam no local em moldes ou diretamente em formas, nas alvenarias, como vemos na alvenaria poligonal no Peru. Os blocos endureciam, transformando-se em pedra comum. E de outra forma, a transformação da rocha em cascalho não pode ser explicada, já que a técnica de mineração tritura a rocha e não corta blocos. Não há marcas retangulares de corte de blocos nas paredes e abóbadas da pedreira. Já outra pedreira na península de Izu fica próxima às praias de Yumigahama. Aqui vemos o mesmo, princípio de extração da rocha com corredor estreito até a pedreira. Mesmas marcas e sulcos nas paredes. À primeira vista parece o mesmo local, mas ao analisar as fotos notamos diferenças. Os japoneses, antes de qualquer restrição de viagem, eram uma das nações que mais viajavam. No entanto, vemos que há lugares no país deles tão interessantes quanto os principais pontos turísticos. Valeria a pena estudá-los, pelo menos em um nível amador.